enviou, declarou, prestou contas com o Leão, tudo certinho. Agora também tem gente que tá botando a mão na cabeça porque perdeu o prazo e agora tá com muita dúvida porque simplesmente esqueceu e não sabe o que vai fazer. Que multa é essa? Ainda pode enviar? São tantas perguntas e para esclarecer a gente conversa agora com o contador Vitor Ferreira. Bom dia, Vitor, seja bem-vindo. Ainda dá para enviar? Qual é a orientação principal para quem perdeu o prazo e agora está preocupado com isso? Muito bom dia a todos os ouvintes. Imposto de renda a gente sempre fala muito, os contadores, a mídia toda, a gente sempre está falando sobre os prazos, mas tem muita gente que acaba esquecendo, deixando. Muitas vezes pensaram que ia ser no dia 30, no dia 31, mas caiu no final de semana e o prazo encerrou na sexta-feira, dia 29. Bom, para aqueles que esqueceram de entregar seu imposto de renda, é muito importante correr. Por quê? Nós temos uma multa inicial que é de R$ 165, mas também ela tem um percentual sobre o imposto a pagar, que pode chegar até 20%. E esse valor é 1% ao mês. Então, se você corre, já faz hoje, você já tem chances de diminuir, sim, o valor da sua multa. Mas não vai escapar da multa. Não. É a multa e mais os 20 ou prevalece o que for maior? Prevalece o que for maior. Então não tem conversinha, Tem tem que pagar mesmo. Mas tem muita gente que não teria um imposto significante a pagar, mas porque a declaração é uma declaração de ajuste anual. Não quer dizer nem sempre que você vai ter que pagar. Muitas vezes você vai ter algo a ser restituído. E aí, o que é que acontece? A multa vai para a multa inicial, que é de R$ 165. Se você tem algum valor de imposto a ser restituído, você já pode fazer até a compensação também dentro da declaração. Agora, Vitor, tem um detalhe importante que é essa questão que envolve pessoas que precisam fazer algum tipo de retificação. E aí esse ano teve algumas mudanças em relação à própria reforma tributária e algumas empresas se engancharam muito em relação a, por exemplo, dados do INSS. E aí já se sabia que estava havendo uma incoerência de dados, divergência de dados, pelo que a empresa comunicou e também pelo que a Receita tinha. E aí o contribuinte ficou naquela, mando a declaração ou não? A gente recebeu a orientação aqui que o importante era enviar a declaração, não ficar fora do prazo e qualquer retificação ser feita posteriormente até de forma administrativa. Isso é o que você pensa também? Isso mesmo, nós tivemos uma mudança. Até então, a base da Receita com essas informações eram alimentadas pela DIF, que eram as declarações que os escritórios, que as empresas entregavam. Com a mudança para a extração do E-Social e da REINF, que são declarações que estão dentro dessa reforma toda, tiveram muitas divergências. E aí o que é que aconteceu? Às vezes a pessoa tinha um informe com os valores na mão, quando chegava lá na pré-preenchida, tinha valores totalmente diferentes. A gente sempre recomendou entregue de acordo com o informe, porque você tem uma prova documental ali. Se você vier cair na malha fiscal, você vai poder responder a malha e você entrega. Então, muita gente já entregou e é muito importante não só entregar, mas ficar acompanhando, porque as malhas vão começar agora. Então, já dá uma olhadinha, você que entregou sua declaração, se você não caiu na malha, porque se você cair é simples, você vai ou retificar, procurar a fonte pagadora para ver qual de fato está correto. A fonte pagadora também ela pode ir lá e retificar a informação que ela passou para a Receita, e daí você vai ajustar a sua declaração. Né? É para colocar a mão na cabeça. Quem tá aí preocupado, meu amigo, agora o povo fala muito, né? Ah, se eu deixei de enviar a declaração, o CPF bloqueia, é tanto BO na vida que é melhor. O que realmente acontece com quem não faz a declaração de ajuste anual do imposto de renda? Quando você não entrega, você fica lá com a pendência. E existe um prazo até, né, de alguns meses. Caso você não resolva, caso você não entregue, o seu CPF ele fica suspenso pela falta da entrega da declaração. E aí você, com o CPF suspenso, você não consegue fazer praticamente nada. Você não consegue fazer tempo isso ocorre? Normalmente é até um ano, prazo de um ano. Antes de chegar o próximo exercício de entrega, você vai ficar recebendo sempre avisos para responder lá dentro do ECAC, que é um portal da Receita Federal. É muito importante falar que a Receita Federal ela nunca manda e-mails, nunca manda mensagem no WhatsApp cobrando. Muitas vezes o contribuinte ele só descobre quando vai fazer alguma coisa
e percebe que o CPF ele está ali suspenso e ali ele vai procurar a Receita para entender e ver que de fato ele esqueceu de entregar a sua declaração. E qualquer compra que você for fazer, né, de grande monta, quando o CPF é checado, a pessoa vai ver que tem alguma coisa estranha ali. E logo quando é pela Receita, né, tem outro motivador ainda maior. Em quanto tempo é possível, de algum modo, fazer essa retificação? Ela é protocolar ou ela é uma retificação que leva tempo? Não, só está pronta em julho. Ou é algo que se faz com rapidez, Vitor? É algo que se faz com rapidez, é importante só entender qual foi o motivo da divergência e fazer a retificação. A retificação se faz pelo programa validador, através do site da Receita, e de forma instantânea ele já vai para a fila de processamento novamente, para ser analisada novamente se de fato você corrigiu os erros ou se tem alguma divergência ainda. Ele manda mensagem, né, dizendo que está em processamento, né? Você tem que... Esse é o ponto. Você não recebe mensagens, você não recebe nada para saber se a sua declaração deu certo ou não. Você vai ter que entrar no site do ECAC, que é o site oficial da Receita Federal, fazer o login com o seu acesso do Gov e acompanhar a sua declaração. É lá que vai ficar o status de fato. Vitor, tem uma pergunta aqui da Janine, que nos acompanha do Antares. Ela fala assim: existe alguma situação em que o contribuinte ele possa ser dispensado? A gente estava falando da multa, né? Acho que... E possa ser dispensado de alguma maneira dessa multa ou não? Ela é obrigatória para todo mundo que perdeu o prazo. Vamos lá. A declaração, a multa ensejada sobre a declaração, ela só é dispensada quando você não estava obrigado a entregar a sua declaração, mas você quer entregar de forma voluntária, por algum motivo, onde não vai haver incidência de imposto. Se você estava dentro dessa condição, a multa ela é dispensada. Em outras hipóteses, infelizmente, a multa ela sempre vai ser cobrada. Tá respondido aí, então, Janine. Não tem jeito, tem a maioria dos não. casos. Tem que prestar contas. Inclusive, ele tá sabendo da movimentação, né? Cada vez mais a tecnologia faz a Receita estar, inclusive, na nossa frente quando o assunto envolve a prestação. Vamos falar agora de quem fez tudo certo, de quem, inclusive, tem restituição a receber. Temos novidades sobre isso? O primeiro lote de restituição já saiu agora no dia 29. No 29? No 29 já teve muita gente, aqueles que têm a prioridade e aqueles que entregaram primeiro, logo no início, também colocaram para restituição a sua chave Pix CPF, esses já receberam no primeiro lote. Muita gente, muitos clientes meus já receberam nesse primeiro lote, já começaram a comemorar. Pai, pela alegria do Vitor, ele também recebeu, foi bom. Infelizmente não. Rapidamente, já pôs chave Pix, Thaís, está facilitando também na restituição. Pois é, eu só recebo aqui pergunta de multa. Tá aqui o João, ele tá na Chatiuca, o João falou assim, eu não entreguei a declaração porque eu achava que não era obrigado. Se eu descobrir agora que deveria ter declarado, a multa é a mesma? E como é que eu faço para regularizar? O mesmo caminho? A multa é a mesma e o caminho é o mesmo. Você vai fazer a entrega ou através do aplicativo que você baixa no seu computador, no seu celular, ou através do ECAC, você vai entregar a sua declaração normalmente. Só que quando você finalizar, vai aparecer aquela mensagem do amor, dizendo que você entregou fora do prazo e que você vai ter uma multa a pagar. E outra dúvida, Marcos, que chegou pelo Zap Mix, é do seu José Antônio, do bairro do Farol. Ele fala assim: quem tem direito à restituição perdeu o prazo, também sobre multa, viu? Recebe essa multa também? Essa multa pode ser descontada diretamente da restituição? Recebe e pode ser compensado. Quando você transmite que a sua declaração é processada, lá vai chegar uma mensagem dentro do ECAC dizendo que você tem valores a receber, mas você também tem valores a pagar. Então você pode concordar em compensar. Se você também não fizer nada, não se manifestar durante até um mês, então já é compensado automaticamente e segue a diferença para restituição. Segue o fluxo, né? Segue o fluxo. Agora, você falou também dos casos de prioridade. Eles envolvem o quê? Casos de pessoas com doenças graves, é isso? A gente está falando aqui de enfermidades como câncer, por exemplo, tratamentos prolongados e doenças raras. Isso, obviamente, tem que ser comunicado previamente à Receita, né? Isso mesmo. Quando você envia a declaração, tem uma opção lá se você tem alguma doença grave ou moléstia, e aí você vai ter uma prioridade. Também idosos a partir de 65 anos ou professores do magistério. Então, esse aí é o lote prioritário da Receita Federal. Olha aí, esse dos professores eu nem sabia, Thaís, que tinha a questão da categoria. São muitos detalhezinhos, né, envolvendo
imposto de renda, então tem que realmente, se não entende, procura profissional, porque coloca na mão de quem entende para não ter mais dor de cabeça, né? Principalmente se tem imposto a pagar, imposto devido. Vitor, qual a orientação final nesse processo? Passou prazo, quem não conseguiu cumprir com a obrigação, qual a orientação que você deixa nesse momento? Aqueles que deixaram de entregar até a sexta-feira passada, é importante que você procure um contador ou você mesmo entregue sua declaração o mais rápido possível. Reúna todos os documentos, aqueles que você pode colocar como a base de dedução, despesas com a educação, despesas com saúde. Você reúne, você coloca lá a sua declaração, faz, olha qual das duas é mais interessante, se é a simplificada, se é a completa, e você entrega de imediato, porque vai processar, vai evitar dor de cabeça. Muitas vezes a gente esquece e deixa para lá e só percebe quando o CPF, como nós falamos aqui, ele é suspenso. Então corre, porque a multa também vai ser menor, é o primeiro mês. Ou quando recebe o telegrama. Ou quando recebe o telegrama. Que é assustador. Eu já passei Você por isso entra lá no há uma mercado, década atrás. tem triste. mensagem nova para você. Você vai Exatamente. lá com o telegrama e diz o número de horas que você tem que... Quantas horas está valendo para você, né, chegar lá. E é terrível, é uma sensação. Quando eu cheguei lá da primeira vez que aconteceu, aí o cara até... Se o senhor tá assustado, e claro, estou me O sentindo Marcos corrupto. ele tem medo de ser preso. Me sentindo Da corrupto, Receita né? Federal bater. Mas o texto, você já viu o texto do Telegram como Porque é? ele tem muitos rendimentos. O texto do Telegrama ele sugere fala- que você dê um golpe assim, é impressionante. Você tem que ir o quanto antes lá. Se você recebeu o telegrama, vá lá, compareça à Receita. Agradecer a você, Vitor. Volte sempre que tiver informações a respeito desse tema. É sempre bom a gente demistificar, porque afinal de contas, essa é a nossa missão. Boa semana de trabalho para você. Obrigada, Vitor. E vamos seguindo aqui com mais informações com a Mariane Rodrigues.